Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Guilherme Perini, sou médico hematologista com especialização em linfomas e, como vocês estão vendo, eu estou gravando uma série de vídeos falando sobre cada subtipo, cada particularidade, porque eu acho que é super importante que vocês entendam um pouco sobre sua doença, você que é familiar, você que é paciente, obviamente para navegar esse tanto de informação e de tanta transformação que a gente vem passando nos últimos anos. Hoje eu vou falar um pouco de um subtipo bastante incomum de linfoma, que é um linfoma T intestinal, tá? A gente tem dois tipos de linfomas em T's intestinais, e um deles é relacionado à doença celíaca, que é aquela situação que o paciente tem uma intolerância ao glúten. A verdade é que o paciente que tem verdadeiramente a doença celíaca, quando ele é exposto ao glúten, ele tem uma inflamação no seu intestino, geralmente isso inclusive leva a mudança na mucosa intestinal desses pacientes. São pacientes que geralmente vão ter diarreia, vão ter perda de peso, até casos mais graves de desnutrição. E obviamente isso tudo melhora quando o paciente retira o glúten da dieta. Mas alguns pacientes acabam não sendo tão aderentes assim, e esta inflamação crônica a longo prazo, não é algo de meses, dias, semanas, questão de décadas, acaba recrutando linfócitos T para essa mucosa, e esses linfócitos T podem sofrer uma mutação e virar um tipo de linfoma. Isso, obviamente, não acontece com todo paciente celíaco, isso acontece com a minoria deles, mas é importante você que tem a doença celíaca, saiba que é importante fazer essa aderência na dieta, tá? Este é um linfoma que ele tem geralmente uma apresentação muito abrupta, porque os pacientes ou vão ter uma perfuração intestinal ou sangramentos no intestino. Então, geralmente isso é um achado quando o paciente vai numa urgência, vai numa cirurgia e vê que esse paciente tem esse tipo de linfoma. Então, esse é o linfoma T relacionado à enteropatia. Enteropatia, no caso, a enteropatia relacionada ao glúten. A gente trata esse paciente geralmente com quimioterapia, com esquemas de indução. A gente tem ou os esquemas clássicos como CHOP, CHOEP, mas a gente tem um esquema desenvolvido na Inglaterra, que a gente chama de esquema de Newcastle, que você faz químios alternadas, mas que geralmente a gente consolida no transplante autólogo. De novo, quando o paciente chega num bom estado de saúde, bem nutrido, sem grandes complicações abdominais como uma perfuração, esses pacientes tendem a ir bem. Mas, infelizmente, grande parte desses pacientes vão chegar graves, porque como eles estão desnutridos ou tiveram perfurações intestinais, então, às vezes, pode ter um início mais dramático aí. É importante, então, que esse diagnóstico seja feito para que a gente possa tratar direitinho esse paciente. A verdade é que a gente tinha outro tipo de linfoma T intestinal que não tinha a ver com doença celíaca, que não tinha a ver com glúten. A gente, durante muito tempo, chamou isso de linfoma T relacionado à enteropatia do tipo 2. Geralmente, essa é uma doença mais de pacientes, né, caucasianos, de raça branca, mas que a gente acabou mudando o nome desse tipo de linfoma, porque não faz muito sentido você chamar um linfoma relacionado a uma enteropatia se ele não tem uma relação com a enteropatia. Então, esse tipo de linfoma hoje é chamado de linfoma T intestinal epiteliotrópico monomórfico, né? De novo, um nome muito grande, mas que pode assustar, mas que na verdade é só o que o patologista está vendo. O que ele está dizendo? É um linfoma no intestino que vai para a mucosa, ou seja, vai para o epitélio, que é o nome, né, mais técnico para essa mucosa, e que tem uma característica de todas as células serem mais ou menos iguaizinhas umas às outras, por isso que a gente chama de monomórfico, todos com a mesma forma. A gente trata muito semelhante ao que a gente trata os linfomas T relacionados à enteropatia, mas só para vocês não assustarem se pegarem esse nome muito grande no laudo. A ideia sempre é fazer um tratamento com quimioterapia e consolidar com transplante. De novo, para os pacientes que chegam bem, que não tem tantas complicações na apresentação clínica, como perfuração, como desnutrição muito avançada, esse é um linfoma que a gente consegue curar, sim, uma parte dos pacientes. Como todo linfoma T, ele tem um risco maior de recaída do que os linfomas B,
mas também é uma área de muita mudança. Hoje a gente tem várias ferramentas para entender quais são as alterações genéticas de cada tipo de linfoma, e com isso a gente vem gerando terapias-alvo para esses tipos de linfoma. Ainda não é uma realidade tão próxima para esse subtipo de linfoma, mas a gente tende a melhorar os resultados com certeza.